Nosso próximo tópico, né, em relação ao estudo da reta, são as retas perpendiculares, tá? Então a gente tem aqui o sistema cartesiano ortogonal, né? Eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas. E a gente colocou aqui duas retas, a reta R, tá vendo? E a reta S. Perceba que as duas retas, elas se cruzam, elas são concorrentes nesse ponto P, formando um ângulo de 90 graus, tá vendo? Esse símbolo é 90. Então, quando isso ocorre, eu digo que as retas são perpendiculares, tá certo? Então, como é que eu represento isso? R perpendicular a S, ó. Esse símbolo aqui, ó, perpendicular, tá? E aí, o que a gente tem que saber é quando é que isso vai ocorrer, tá certo? Ora, se eu tomar a reta R, né, toda reta tem uma equação reduzida. A forma é y, né, igual a A vezes x, mais b, coeficiente angular, coeficiente linear. O coeficiente angular aqui eu vou chamar de AR, tá certo? E tomando a reta S, a forma reduzida, a equação reduzida, também é a mesma coisa. Y é igual a AX mais b, né? Coeficiente angular, coeficiente linear. O coeficiente angular aqui eu vou chamar de AS, tá? O b aqui é o linear, você pode chamar aqui de BR, e aqui o linear de BS. Mas o que me interessa é o que? A relação entre os coeficientes angulares, tá certo? Então, quando é que R e S vão ser perpendiculares? Quando o produto do coeficiente angular de uma pelo coeficiente angular da outra, né, o produto da multiplicação, der menos 1. Então, quando isso ocorre, as retas R e S são o que? Perpendiculares. Então, se o coeficiente angular de uma multiplicado pelo coeficiente da outra der menos 1, então eu posso dizer que a reta R é perpendicular à reta S. Certo? Então, ó, AR vezes a S é igual a menos 1 somente se R e S são o que? Perpendiculares. Então, observe que os coeficientes lineares, né, não interferem, no caso, na condição da perpendicularidade das retas. Tá? Então, só é você lembrar. Duas retas são perpendiculares se o produto dos coeficientes angulares entre elas for igual a menos 1. Vamos ao exemplo. Tá? Primeiro exemplo mostra que essas retas R e S são perpendiculares. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a reta R, tá vendo? Aqui está na forma aqui geral, né? AX mais BY mais C igual a zero. E a reta S, que está na forma reduzida já. Se eu quero mostrar que elas são perpendiculares, eu vou pegar o coeficiente angular das duas e multiplicar. Se o resultado for menos 1, elas são perpendiculares. Se eu olhar a reta S aqui, ó, olhando a reta S, ó, ela já está na forma reduzida. Ó, y, né? Igual a A vezes X mais B na reta S. Ó. Então, ó, o coeficiente angular aqui é quem? Menos 2. Ó, tá? Então, nosso AS, né, coeficiente angular da reta S, é quanto? Menos 2. Tá? Então, vamos guardar essa informação aqui. Ó. O coeficiente angular da reta S, o coeficiente angular é quem multiplica o x, ó, aqui ó, é o menos 2, tá vendo? A reta S. Y igual a vezes x, ó, o A é menos 2 mais o B é 3. Se eu olhar agora para a reta R, olha como é que está a reta R. Está na forma geral, ó, 2x menos 4y mais 5 igual a zero. Lembre que a equação geral da reta, né, tem a seguinte forma, né? AX mais BY mais C igual ao que? A zero, né? Com A e B diferentes de zero. Então aqui ó, eu estou com AX, né, mais o BY mais o C igual a zero. Então aqui ela está na forma geral. Se eu quero passar para a forma reduzida, lembrando que a forma reduzida, a equação reduzida tem a seguinte forma: y, né, é igual a vezes x mais b, coeficiente angular, coeficiente linear.
Então, para passar da geral para a reduzida, é só isolar o que? O y. Então, eu vou isolar o y aqui, ó, menos 4y, tá? Vou passar para cá, vai ficar positivo, então eu vou ficar com 2x mais 5 igual a 4 vezes y, né? Menos 4y vem para cá, mais 4y, certo? Então, ó, vezes y. Esse 4, né, tá multiplicando aqui, vem para cá dividindo, então vai ficar assim, ó, 2x mais 5, né, sobre quem? 4 é igual a quem? A y. 4 multiplica, passa dividindo. Separando aqui, a gente vai ficar com 2x sobre 4, né, mais 5 sobre 4 é igual a y. 2x sobre 4 mais 5 sobre 4 igual a y. Simplificando aqui, né, 2 e 4, aqui 2 dá por 2, que vai dar 1, vezes x, sobre 4 por 2 dá 2, né, mais 5 sobre 4 é igual a quem? A y. Então veja que aqui a gente está na forma reduzida ali. Y igual a vezes x mais b. Ó. Y é igual a quem é o a? É meio, ó, né? Meio vezes x mais o b, que é 5 sobre 4. Vamos reescrever aqui. Ó. Meio vezes x é 1x sobre 2. Você pode escrever assim, ó, 1 sobre 2, né, vezes x mais 5 sobre 4 igual a y. Então, y é igual a, olha quem é o a, ó, meio, né, vezes x mais b, né, que é 5 sobre 4. Então, o nosso coeficiente, o quê? Angular da reta R, né, que eu desenvolvi aqui, ó, nosso AR é igual a quem? A 1 sobre 2. Ó. Nosso AR, ó, 1 sobre 2. Então, o que é que ele manda a gente fazer? Mostrar que as retas são perpendiculares. Então, ó, eu estou com o AR, que é 1 sobre 2. Para que duas retas RS sejam, né, perpendiculares, qual é a minha condição? Que o produto dos coeficientes angulares entre elas dê o quê? Menos 1. Então, se eu substituir aqui, ó, quem é o AR? Ó? Meio, tá vendo? Ó? Então, vai ficar meio vezes o AS. Ó. Quem é o AS? Menos 2. E isso vai dar o quê? Ó? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Dividido por 2 dá o quê? Menos 1. Então, de fato, né, o produto dos coeficientes angulares das duas retas deu o quê? Menos 1. Se isso ocorre, então as retas são o quê? Perpendiculares, tá certo? Então aqui é um se, somente se. É isso, espero que você tenha compreendido.